Vamos mergulhar hoje numa história que parece roteiro de filme, mas é real. Uma guerra no século XIX que literalmente redesenhou o mapa da América do Sul e deixou cicatrizes que, olha, doem até hoje. A gente está falando da Guerra do Pacífico. Essa é a grande pergunta que guia toda essa história. Parece algo impensável, né? Mas aconteceu. E entender como um país inteiro pode perder sua costa soberana é o que vamos desvendar passo a passo. Olha só isso, é um antes e depois chocante. Em questão de poucos anos, a Bolívia foi de um país com acesso ao Pacífico para uma nação totalmente encravada, entre outras. A perda da província de Antofagasta foi um golpe devastador, um que a Bolívia, economicamente e psicologicamente, nunca superou de verdade. Então, o que poderia provocar uma mudança tão radical? A resposta, por incrível que pareça, estava enterrada bem debaixo da areia do lugar mais seco do mundo, o deserto do Atacama. Pensa assim, nitratos como guano e salitre eram basicamente o petróleo daquela época. Quem controlasse aquilo, controlava uma fonte de riqueza absurda, essencial para a agricultura mundial e, claro, para o poder militar, já que era usado em explosivos. Isso transformou um deserto inóspito no prêmio mais cobiçado do continente. A coisa não explodiu do nada, sabe? Foi uma panela de pressão que foi esquentando ao longo dos anos. Primeiro, em 1866, tentaram uma solução meio vamos dividir. Depois, em 74, a Bolívia ficou com a receita, mas com uma regra de ouro. Não podia aumentar impostos sobre as empresas chilenas por 25 anos. Quando essa promessa foi quebrada em 1878, aí o estopim diplomático foi aceso. E foi aqui que a diplomacia acabou e as armas começaram a falar. A Bolívia tentou tomar na marra os bens da empresa chilena e o Chile respondeu com força total, desembarcando tropas e ocupando Antofagasta. A partir daí, foi um efeito dominó. Em 1º de março, a Bolívia declarou guerra. O Peru, que tinha um pacto secreto de defesa com a Bolívia, acabou arrastado para o meio. E no dia 5 de abril, o Chile declarou guerra aos dois. Com a guerra declarada, o primeiro campo de batalha não foi na terra, mas sim no mar. E num conflito que acontece num deserto costeiro, uma coisa é certa: quem controla o oceano, controla o destino da guerra toda. Aqui o desequilíbrio era bem claro. O Chile tinha uma marinha supermoderna, com navios de ponta. O Peru tinha navios mais velhos. E a Bolívia simplesmente não tinha uma marinha para colocar na briga. No papel, a supremacia chilena no mar parecia só uma questão de tempo. Mas a história adora uma reviravolta. A esperança peruana inteira se concentrou em um homem e seu navio, o capitão Miguel Grau e o seu incrível encoraçado, o Huáscar. Ele estava prestes a se tornar uma lenda. O que o Huáscar fez nos 6 meses seguintes foi algo de cinema. Sozinho, ele virou um fantasma nos mares, um predador que paralisou a poderosa marinha chilena. Afundou navios, cortou suprimentos, bombardeou portos. Grau e sua tripulação conseguiram o impossível. Um único navio adiou uma guerra inteira, dando tempo precioso para os aliados se organizarem em terra. Mas toda lenda tem um fim. Em Angamos, a superioridade numérica chilena finalmente pesou. A frota inteira cercou o Huáscar. Grau morreu em combate e seu navio, o símbolo da resistência, foi capturado. Com a queda do Huáscar, a guerra no mar tinha acabado. O caminho para a invasão por terra estava totalmente livre. Com o controle total do mar, a guerra entrou numa nova fase, muito mais brutal. O Chile agora podia desembarcar suas tropas onde e quando quisesse, iniciando uma ofensiva terrestre massiva contra o Peru e a Bolívia. A estratégia chilena foi de uma eficácia assustadora. Eles usavam seus navios para dar a volta nas defesas e desembarcar tropas na retaguarda dos exércitos aliados. Com isso, eles isolavam as forças inimigas, cortavam o suprimento delas e as destruíam em pedaços, uma de cada vez. E no meio dessa invasão, acontece a Batalha de Arica, um dos momentos mais icônicos da guerra. Cercado no alto do Morro de Arica e em completa desvantagem, o coronel Bolognesi recebeu a ordem de se render. Sua resposta entrou para a história: lutaremos até queimar o último cartucho. E foi o que eles fizeram. A defesa heróica e trágica transformou Bolognesi num herói nacional peruano. Mesmo com a queda da capital, Lima, a guerra não terminou. Nas montanhas dos Andes, a resistência peruana continuou, liderada pelo general Cáceres, um mestre da guerra de guerrilha. Ele e seus homens impuseram derrotas dolorosas aos chilenos, mas no fim das contas não foi o suficiente para virar o jogo. Depois de anos de combates sangrentos, a guerra finalmente terminou.
Mas a paz... Bom, a paz veio com um preço altíssimo. Um preço selado em tratados que cimentaram as perdas e os ganhos do conflito para sempre. E aqui está o resultado no papel. As perdas territoriais foram gigantescas. O Peru perdeu sua província mais ao sul, Tarapacá, cheia de recursos. A Bolívia perdeu tudo, todo o seu litoral, tornando-se de forma permanente um país sem saída para o mar. Um fato que define a política externa boliviana até hoje. O legado da guerra é profundo e muito diferente para cada um dos envolvidos. Para o Chile, significou uma era de riqueza e prosperidade. Para o Peru, uma redefinição da identidade nacional, construída em cima do heroísmo na derrota. E para a Bolívia, a perda do litoral virou uma obsessão nacional, uma ferida aberta que ainda hoje influencia a política sul-americana. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A Guerra do Pacífico pode ter acabado oficialmente lá em 1884, mas as memórias, as tensões, as reivindicações, tudo isso continua ecoando até hoje. O que mostra que as linhas que a gente desenha no mapa raramente apagam as cicatrizes que ficam na alma de uma nação.